Oi, pessoal. Você já se pegou sofrendo por algo que ainda nem aconteceu? Se eu te dissesse que esse medo antecipado não é um pressentimento real, mas sim um erro de processamento do teu cérebro? Hoje eu vou te mostrar como a ansiedade te faz prever cenários negativos que muitas vezes nunca acontecem e o mais importante, como utilizar técnicas da terapia cognitivo-comportamental para parar de sofrer por antecipação. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga e doutoranda em psicologia, e ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Se você quer marcar uma consulta ou avaliação comigo, o link está na descrição. Antes de entender como lidar com a ansiedade antecipatória, nós precisamos compreender por que a nossa mente faz isso e como esse processo interfere nos nossos comportamentos. A ansiedade antecipatória ela surge quando a nossa mente tenta prever o futuro, mas prevê o futuro de uma forma distorcida, então a gente imagina sempre o pior cenário possível da situação. O nosso cérebro é biologicamente programado para detectar ameaças e também para garantir a nossa sobrevivência. Então essa função ela vem da época dos nossos ancestrais, quando antecipar os perigos reais, como a presença de algum predador ou a falta de alimento, era crucial para a sobrevivência da nossa espécie. O problema é que esse mesmo mecanismo evolutivo que deveria nos proteger dos perigos reais, ele falha na nossa era moderna. Hoje, o perigo não vem mais de um leão que está na savana, mas de situações como falar em público, lidar com críticas ou enfrentar desafios que são desconhecidos. Então, o cérebro não sabe como diferenciar uma ameaça real de uma ameaça psicológica. Então, ele ativa a resposta de luta ou fuga mesmo quando não há um risco iminente. É como se o seu cérebro ele fosse um sistema de alarme de incêndio defeituoso, então ele dispara sempre e que ele detecta uma incerteza diante de você. Então, mesmo que não haja fumaça ou fogo real, esse alarme ele toca. Quando nós sofremos por antecipação, nós entramos num ciclo automático e também vicioso que segue uma sequência. Primeiro, nós pensamos no pior cenário possível. Criamos previsões negativas que estão baseadas no medo. Depois, nós sentimos o medo como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Então, o nosso corpo ele reage como se essa ameaça ela fosse real. O nosso coração acelera, existe a tensão muscular, a sudorese, a gente começa a suar muito. E terceiro, nós evitamos agir para evitar o sofrimento. E isso pode ser desde adiar uma determinada tarefa até evitar completamente uma situação. Em quarto lugar, nós reforçamos a crença de que o perigo é real. Como nós não enfrentamos a situação, nós nunca temos a chance de ver que talvez nada de ruim acontecesse. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você tem uma apresentação muito importante no teu trabalho. Então, dias antes, o teu cérebro ele já começa a projetar os cenários negativos da situação. E se eu travar? E se me julgarem? E se eu errar na frente de todo mundo? O resultado disso, você antecipa o sofrimento, você vive dias de angústia por algo que ainda nem sequer aconteceu e muitas vezes isso afeta o teu desempenho real. Como você já passou dias ruindo aquele medo, no dia da apresentação você chega mais tenso, você chega menos confiante e isso aumenta as chances de errar. E se você sentir que falhou por algum momento, isso reforça aquela crença de que falar em público é mesmo um perigo e da próxima vez o medo ele será ainda maior. E quer saber o mais curioso disso? Estudos sobre ansiedade mostram que a maioria dos nossos medos antecipatórios, eles nunca se concretizam. A nossa mente, ela superestima o perigo e ela subestima a nossa capacidade de lidar, de enfrentar aquela situação. E aqui vale uma reflexão. Você já percebeu que muitas vezes o que nós mais tememos nunca acontece? Ou acontece de um jeito assim que é menos assustador do que nós imaginamos? Gente, eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Me conta aqui nos comentários, você já sofreu por antecipação alguma vez? O que aconteceu no final? Eu quero saber a tua experiência. Muitas pessoas acreditam que sofrer por antecipação é um sinal de fraqueza, de falta de controle emocional de alguma forma. Mas segundo a terapia cognitivo-comportamental, isso não é verdade. Sofrer por antecipação é, na realidade, um erro cognitivo, um viés mental que está ali distorcendo a forma como nós interpretamos uma situação. O nosso cérebro está programado para supervalorizar os riscos e subestimar a nossa capacidade de lidar com eles. E isso significa que, quando a gente se depara com uma situação desconhecida e incerta, tendemos a prever automaticamente o pior cenário possível, e muitas vezes sem uma base na realidade.
Para entender melhor esse processo, imagine o seu cérebro funcionando como um alarme de incêndio. Qual é a função desse alarme? Ele foi feito para te avisar quando tem um perigo real, quanto tempo você vai reagir, vai se proteger. Como o nosso cérebro superestima o perigo, ele nos faz acreditar que nós precisamos nos preparar para o pior a todo momento. E se você tem uma reunião muito importante, o seu cérebro ele te convence de que essa reunião ela vai ser um desastre, de que você vai precisar passar dias sofrendo antes mesmo desse evento acontecer. E se você precisa ter uma conversa difícil com uma pessoa, por exemplo, a sua mente ela vai criar cenários de rejeição, cenários de fracasso, fazendo com que você evite ou com que você adie aquela situação. E se algo sai fora do planejado ali, você interpreta como um grande risco, mesmo que no fim das contas tudo dê certo. E qual o problema disso? Na maioria das vezes, o perigo ele nunca se concretiza. Você sofre por antecipação, perde energia, vive dias de angústia e quando a situação real ela acontece, você percebe que ela não é tão assustadora quanto parecia. Se isso está fazendo sentido para você, continua aqui comigo porque agora eu vou te ensinar 3 técnicas práticas para ajustar os seus pensamentos e parar de sofrer por antecipação. Agora que entendemos por que nós sofremos por antecipação, vamos para o mais importante desse vídeo, como sair desse ciclo de ansiedade. Aqui estão 3 técnicas baseadas na terapia cognitivo-comportamental para te ajudar. A primeira técnica é a reestruturação cognitiva. Questione teus pensamentos. Se pergunte, esse medo, ele tem uma base na realidade ou ele é apenas uma suposição? Ao invés de pensar, vai dar tudo errado, experimente mudar para um pensamento mais equilibrado, mais realista, baseado em provas concretas. Eu não sei como será, mas eu já enfrentei desafios antes e eu dei conta disso na minha vida. A segunda tarefa é a exposição gradativa. Enfrente pequenos desafios. Evitar o medo só vai reforçar a tua ansiedade. Em vez de fugir, experimente se expor progressivamente àquilo que te assusta. Por exemplo, se falar em público te apavora, tente começar treinando em casa, depois para um pequeno grupo de amigos, até você se sentir mais confiantes. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema da exposição gradual. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. A terceira ferramenta é a técnica do "e se" invertido. Normalmente nós pensamos, e se tudo der errado? Mas tente reformular para e se tudo der certo? Isso força o nosso cérebro a considerar possibilidades positivas, quebrando o ciclo da antecipação e também do viés negativo da situação. Agora me conta aqui, qual dessas técnicas você mais gostou e quer testar? Então, resumindo, sofrer por antecipação é um erro de processamento do teu cérebro, não pressentimento real. E com as ferramentas certas, você pode ajustar o teu pensamento para reduzir a ansiedade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a tua ansiedade, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser continuar aprendendo sobre como a tua mente pode te enganar, assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre pensamentos distorcidos e como eles aumentam a tua ansiedade. E se você chegou até aqui, parabéns, se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar os seus comentários, compartilhando suas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o teu entendimento sobre ansiedade e saúde mental. Até a próxima!